Meus irmãos, eu gostaria de ler uma porção da palavra de Deus com você, que está no livro de Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 19. Eu quero ler a história toda desse evento de Jesus na casa de Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, versículo 19:1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ler o versículo 10? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Dá-nos a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministre, edifica, fortaleça. Ó Deus, nós te pedimos para a glória do Senhor, porque eu sei que quando o Senhor fala conosco, meu Deus, é muito diferente. Então eu peço que nessa manhã seja assim, que Tu encontres o nosso coração e nos dê a Sua palavra, em nome de Jesus. História de Zaqueu, um publicano. Para eu resumir, irmãos, este homem, ele é uma espécie de Lula para quem é bolsonarista e uma espécie de Bolsonaro para quem é lulista. Um homem odiado por um grupo de pessoas por ser quem ele é. Por ser alguém que vivia de maneira tão errada que causou ódio no coração das pessoas por conta do seu comportamento e da sua vida. De maneira que quando Jesus foi à casa desse homem, as pessoas ficaram murmurando, dizendo: por que ele foi na casa desse homem pecador? Como é possível isso? E então Jesus vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O tema da minha palavra nessa manhã é Jesus, o pastor que minha alma precisa. Jesus, o pastor que a minha alma precisa. Nessa introdução, eu coloquei uma frase: a necessidade de um pastor. Nós vamos vendo na Bíblia, principalmente quando a gente chega no Novo Testamento, algumas palavras que elas nascem lá no Velho Testamento. E elas vão ganhando importância, elas vão ganhando uma dimensão maior, porque elas nasceram lá no Velho Testamento. Por exemplo, pastor para nós não fala muito, porque a gente nem aqui no Brasil, no nosso estado de Goiás, por exemplo, a gente conhece boiadeiro. A gente não tem profissão no Brasil, pelo menos assim, não é muito conhecida. A gente não tem muito contato
com pessoas que trabalham como pastor de gado, de ovelhas. A gente conhece o fazendeiro, o peão, o boiadeiro, não é isso? Gente que mexe com vaca, leite e tal, né? Gente que tem fazenda. Então a gente conhece eles como boiadeiros. A profissão pastor não é uma profissão assim, para nós os brasileiros, no nosso tempo, uma profissão que fosse desejada de certa forma. Eu vou estudar, para quê? Eu quero ser pastor de rebanho. Quando a gente fala para alguém que é pastor, é mais ligado a questões religiosas do que questões profissionais. Não é verdade? Então, mas a palavra pastor, ela tem sentido porque ela vem ganhando ao longo da nossa leitura bíblica, desde quando nós começamos a ler a Bíblia, no início até o final, e quando chega aqui nos evangelhos e diz que Jesus é pastor, a gente entende. Porque aquela imagem, ela foi sendo produzida em nosso interior, no nosso consciente e no nosso inconsciente coletivo de um povo, do povo judeu, de maneira que aquilo agora a gente entende quando a gente fala, ele é pastor. Ou então quando a gente escuta a palavra ovelha, não é? Fulano é ovelha. Olha, por que não é xingamento chamar a gente por nome de um animal? Se chamasse a gente de galinha, não era um nome feio usar, que nós somos o animal galinha, veado, porco, jumento, cavalo, vaca, cobra, não é? Serpente, são nomes de animais que a gente entende o significado dela. Mas por que você não apela quando chama assim, você é ovelha? Por que quando chama você por nome desse animal, você não fica achando ruim? Não é? Porque a construção da palavra ovelha, ela foi sendo nos dada e construída e trouxe um significado para nós. Também o nome sacerdote e vários nomes que nascem no Velho Testamento. E quando chega no Novo Testamento, ela explode. Ela ganha o seu real valor, o seu real sentido. Nós vemos no Velho Testamento, irmãos jovens, preste atenção, porque depois vai dizer, não entendi nada que o pastor falou. Se não prestar atenção, não vai entender. Então, a gente vendo palavras que estão no Velho Testamento, por exemplo, a palavra sábado, ela é um sentido minúsculo no Velho Testamento, mas no Novo ela explode. Casa de Deus no Velho Testamento, ela é uma coisa. E quando chega no Novo Testamento, ela ganha um sentido mais poderoso e pleno. Assim também, a palavra pastor. A função pastor. A importância disso. E você vai percebendo que desde Gênesis, essa figura ela vem sendo semeada, plantada, colocada, como intenção mesmo de Deus. Várias vezes nós vemos esse nome, esta figura, pastor, sendo colocado para nós no Velho Testamento. Provavelmente, Abel era pastor, não é isso? Abel é um pastor. E nesse sentido, Abel, ele ganha um valor importante. E a Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas. Nós já começamos a ter uma ideia de uma figura, pastor, e sendo ligado a uma coisa boa. Abel foi aprovado por Deus por causa da sua fé e assim por diante. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos vendo que as pessoas, os nossos patriarcas, né, também eles exerciam essa função de pastor. Quando Deus determina que Ele vai gerar um povo e precisa de alguém para estar diante desse povo, a figura que Ele escolhe para ser o condutor desse povo,
legislar leis para esse povo, Deus escolhe também um pastor. Se você prestar atenção, Moisés, por exemplo, Moisés no capítulo 7, 22 de Atos dos Apóstolos, diz mais ou menos assim: Moisés foi alguém, um homem, que foi educado na ciência do Egito, na sabedoria do Egito. E ele não só era um homem conhecedor, um homem que era um cientista do conhecimento dos egípcios, mas como ele era também poderoso em palavras. E poderoso também em obras. Ao olhar Moisés, nós poderíamos dizer, é a pessoa adequada para Deus usar para guiar o seu povo. Um homem que tem conhecimento. E um homem que sabe falar, é poderoso em falar. E um homem que sabe também produzir, ele é poderoso em obras. Mas esse homem capacitado, esse homem culto, esse homem educado, esse homem poderoso ainda não está pronto, porque Deus não quer, diante do seu povo, um líder. Deus quer diante do seu povo um pastor. E para Moisés receber esse coração de pastor, ele é conduzido para o deserto e fica lá 40 anos cuidando de ovelhas, para que ele pudesse receber um coração de pastor. Então a gente começa a perceber a necessidade de um pastor. Nós temos a necessidade de um pastor. Apesar de Moisés, um líder capacitado, Deus queria um pastor quebrantado. Vamos dizer pastor quebrantado? Um pastor quebrantado. E ele fica 40 anos. Êxodo 3, versículo 1 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Então Moisés era um pastor de bicho, um pastor de animais. E Deus faz com que o coração de Moisés seja transformado num coração de pastor. Deus queria dar um coração pastoral para Moisés, para que Moisés pudesse servir a Deus de maneira correta. E quando Moisés está para ir embora, quando Moisés está envelhecendo, Números capítulo 27, 15 a 20, Números 27, eu não sei se a minha versão está igual aí, não sei se os irmãos vão colocar. Colocou aí. Olha só, Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus, que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O coração de Moisés é o seguinte: Deus, coloque sobre esse povo alguém que os lidere, que saiba, que tenha condições de conduzi-los em suas batalhas. Então não deveria ser um general, não deveria ser um soldado, um guerreiro, mas Deus diz, para que o Senhor coloque outra pessoa, a fim de que Israel não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar, e toda a comunidade o comissione na presença deles. Deles parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. O Salmo 77, 20 diz assim, que Deus guiou o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Coração de pastor. Nós precisamos de um coração de pastor. E Deus vai se colocar também nessa relação como um Deus pastor. Deus mesmo é o pastor do seu povo.
Quando eu estiver falando pastor, eu sei que nós podemos pensar que nós estamos falando do ministério pastoral de pessoas que têm dons, que têm ministérios, como o pastor Renato, eu e outros irmãos e irmãs. Não estou falando dessa figura que tem ministério pastoral. A palavra dessa noite é: Jesus é o Deus pastor que a minha alma precisa. Jesus é o pastor que a minha alma precisa. E eu preciso olhar para esse pastor e ver como é que esse pastor, ele se manifesta na Bíblia, a fim de que a minha alma descanse no seu pastoreio, a fim de que minha alma repouse no cuidado e traga a mim paz e fé, para que eu possa viver de maneira saudável diante do Senhor, como é o meu pastor. Deus mesmo é o pastor do seu povo. No Velho Testamento, Salmo 23, 1, tem tantos textos, eu escolhi alguns. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor, meu Deus, é o meu pastor, e eu não preciso de mais nada, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor. Toda vez que eu lembro dessa frase, eu lembro desse texto, desse versículo, eu lembro de outro que diz assim: você não tem pastor enquanto o seu pastor não for o seu Senhor. Você não tem pastor enquanto o seu pastor Jesus não for o seu Senhor, porque o texto começa dizendo: o Senhor é meu pastor. Isaías 40, 11 diz assim: como pastor apacenta o seu rebanho, como pastor apacenta o seu rebanho, assim o Senhor cuidará dos seus cordeiros. Gente, olha que expressão mais linda, que Deus vai cuidar dos seus cordeiros, com o braço os ajuntará e os levará junto ao peito, e as que amamentam ele guiará mansamente. Que coisa maravilhosa! Esse pastor cuidadoso, esse pastor que cuida do rebanho, ele está tendo um retrato de um bom pastor. De um pastor que guia o seu rebanho e os apacenta os seus cordeiros. Com o braço os ajuntará. Com o que o pastor ajunta as ovelhas, irmão? Não é com o cajado? Né? É com o cajado para puxar e às vezes com o cajado para dar um toque assim na cabecinha da ovelha, e às vezes também com o cajado para espantar os predadores. Mas aqui esse pastor, de certa maneira, ele diz o seguinte: que eu vou cuidar de você com os meus braços, e eu vou trazer você, quando você precisar, no meu colo, vou encostar você no meu peito. Que coisa maravilhosa esse pastor. Ezequiel 34, versículo 11 e 12 diz assim: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e delas cuidareis, assim como o pastor cuida do seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas. Desde o início, Deus deixa claro que o seu coração é um coração de pastor. O coração do nosso Deus é um coração de um pastor que apacenta, que cuida da sua ovelha. Novo Testamento, então esse entendimento, ela ganha mais profundidade. Deus é o pastor que se fez carne em Cristo. João 10, versículo 11 e 14. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 20. O Deus da paz, que pelo sangue da nova aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Quem é Ele? O
grande pastor das ovelhas. Nós temos um pastor. Quem ele é? O grande, o pastor, o enorme pastor Jesus, o bom pastor Jesus. 1 Pedro 2,25, porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Esse Jesus, ele é o pastor que as nossas almas precisam. 1 Pedro 5,4, e quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Percebe que desde o início, lá de Gênesis, e durante toda a Bíblia, eu peguei alguns textos para mostrar para vocês, irmão, que Deus quer ser conhecido, que Deus quer ser admirado, que Deus quer ser apreciado, observado, como um pastor. E se você souber como é um pastor dos tempos antigos, como ele é a lide dele, e ele quer que você observe a vida do pastor de ovelhas, de bicho, e você possa olhar para Deus e dizer, com o mesmo cuidado que esse pastor tem com as ovelhas, o meu Deus tem comigo. Apocalipse 7,17 diz assim, pois o cordeiro que está no centro do trono, olha só, lá no céu, o cordeiro que está no centro do trono. Quem está no trono é um cordeiro. Esse cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É esse coração de pastor que o nosso Deus tem. Esse coração de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o seu coração exposto, nós vemos a sua alma exposta, para que nós, o seu rebanho, possa caminhar com ele sem medo, porque esse pastor é inofensivo às ovelhas. Esse pastor é incapaz de fazer danos à sua ovelha. Esse pastor é incapaz de abandonar a sua ovelha. Esse pastor é incapaz de aproveitar e humilhar e destruir as suas ovelhas. Todas as vezes que esse pastor é apresentado, ele é apresentado como alguém que cuida, ele é apresentado como alguém que zela, ele é apresentado como alguém que protege, que vai ao encontro da sua ovelha. E no caso de Jesus aqui, quando nós lemos o texto no início, ele é aquele pastor que sabe que para ter as suas ovelhas, ele precisa salvar. Porque todas as suas ovelhas pecaram e se destituíram da glória de Deus e fugiram dele e morreram e são rebeldes a ele. E para ele ter ovelhas, ele precisa vir aqui como um pastor que vai à procura das suas ovelhas que se desgarraram. Esse pastor é um pastor que a minha alma precisa. Qual é a importância de sabermos que Deus é o nosso pastor? Exatamente isso que eu acabei de dizer para os irmãos, porque as ovelhas que Deus tem são ovelhas que estão perdidas. E não só perdidas com relação ao seu destino eterno, e nós vamos ver em alguns casos aqui, que são perdidas também com relação à sua vida sem rumo. De vez em quando se perde, de vez em quando esfria, de vez em quando adoece, de vez em quando desanima, de vez em quando fica sem direção, sem fé, sem alento, mas o pastor não desiste. Nossa alma precisa de um pastor que nos procura. Vamos dizer isso? Nossa alma precisa de um pastor que nos procura. Jesus não é um pastor que fica esperando as suas ovelhas virem. Não, esse pastor é um pastor que nos procura, porque a salvação é uma iniciativa desse pastor. Estar no redil do pastor é uma decisão dele.
Ele é quem procura. Jesus diz: não foi você que escolheu a mim, eu escolhi você. A iniciativa da salvação é completamente divina, começando no céu, que Ele nos elegeu, que Ele nos escolheu de acordo com a sua presciência. Sabe, a gente já falou sobre isso de alguma maneira. Ele que vem a nós, Ele que planeja nos buscar, Ele que se faz homem. Não é um homem buscando a Deus, mas é Deus buscando a nós. É Deus vindo até a nossa miséria. É Deus vindo na nossa escuridão. É Deus vindo na nossa perdição. O que seria de cada ovelha perdida se não houvesse um pastor que, por misericórdia, fosse atrás dela buscá-la? Somos pecadores por natureza, o que significa que o ser humano quer viver longe de Deus. Preste atenção em você. Você que está no redil. Você e eu que fomos já encontrados por esse pastor. Você e eu que não estamos na rebelião. Não estamos na escuridão. Mesmo eu e você que temos uma natureza pecaminosa. Veja como é difícil viver em santidade. Você sabe que tem que ler a palavra de Deus. Veja como é um esforço que você precisa ter para ler. Veja como é um esforço, você que sabe e quer e precisa orar. Veja o quanto você precisa se esforçar para orar. Veja quanto você precisa se esforçar para se manter em santidade. Guerrear contra você mesmo. Guerrear com os seus apetites. Guerrear contra as suas vontades. Porque se você obedecesse muitas vezes os seus apetites, os desejos de você, do seu coração, os desejos da sua tentação, você não escolheria coisas boas. Na hora da sua raiva, da sua ira, quando você está fora de si, veja quantas palavras horrorosas você fala. Veja quantos pensamentos ridículos que você tem. Por quê? Porque por nós mesmos, dependendo de nós mesmos, buscar a Deus é um esforço. Mas quanto pecar é fácil para nós. Quanto pecar é fácil para nós. Se deixasse por conta, sabe, talvez se você fosse dando liberdade para o seu coração, muitas vezes você caminharia para longe de Deus. A minha oração favorita que eu faço desde não sei quanto tempo: ó Senhor, não entregue a minha vida a mim mesmo. Ó Senhor, não entregue-me a mim mesmo, tenha misericórdia de mim, me cerca, me guarda, me livra da tentação, me livra do mal. Ser minha torre, ser minha fortaleza, seja meu muro de proteção. Por quê, Senhor? Porque eu preciso de um pastor que me procura, porque se depender de mim, eu posso querer sempre, é mais fácil viver em pecado. Se somos salvos, é exclusivamente porque Jesus Cristo quis nos salvar, nos buscou, nos achou, nos encontrou, mesmo que nós nem sabíamos, nem sabíamos que Ele estava nos procurando. É Deus quem busca o homem desde o princípio. É Deus que busca o homem desde o princípio. Quando Adão cai, o primeiro homem, ele desvia de Deus, ele vira as costas para Deus. E olha que interessante, Rafael, todos os dias, na viração do dia, Deus ia ter com aquele Adão. Quantas coisas maravilhosas Adão deve ter desfrutado. A gente não sabe quanto tempo Adão e Eva ficou naquele jardim em estado de não perdição, que os teólogos chamam de inocência. Quanto tempo eles ficaram ali? Um mês? Um dia? Um ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, a gente não sabe, porque não sabemos. Mas houve um dia
Sabe, de tantos que ele teve na presença de Deus e conversou com Deus e ouviu a voz de Deus e se relacionou com Deus, Adão e Eva, naquele jardim, naquele paraíso, houve um dia que Adão resolveu se esconder, houve um dia que Adão resolveu fugir, houve um dia que Adão virou as costas, houve um dia que Adão disse: eu não quero mais, ele se rebelou contra Deus. E sabe o que o pastor fez? O pastor não cancelou a agenda do encontro. Deus sabia que Adão não estava bem. Deus sabia, o pastor sabia que a ovelha tinha ido embora, que a ovelha tinha virado as costas, e ele poderia dizer: do que adianta eu ir se ele não está lá? Mas Deus mesmo assim foi, porque esse Deus é um pastor que procura a sua ovelha, que ele não muda a sua agenda de procura, de contato com esse Adão, mesmo que Adão esteja fugitivo. Deus foi até o jardim buscar por Adão. Onde você está, Adão? Isso não é uma pergunta que um Deus possa fazer. Não saber onde está a pessoa. Mas Deus não está perguntando porque não sabe. Deus não pergunta o que você fez, Adão. A primeira pergunta não tem a ver com o que o Adão fez. A primeira pergunta é sobre onde você está. Onde você está? Preste atenção onde você está. O homem desde o princípio tenta se esconder. Tenta se esconder da sua vida espiritual por conta do trabalho. A gente diz: eu não posso ir porque eu não tenho tempo. Quantas vezes a gente convida pessoas para estar no lugar de adoração, no lugar da conversão, a gente convida para cá, para que eles ouvindo a palavra se converta, ou ele possa estar conosco em um lugar, para que ele possa ouvir a palavra e se converta, e ele diz: eu não posso, eu não tenho tempo, eu tenho um compromisso, eu tenho escola, eu tenho trabalho, eu tenho a minha amiga que está chegando, o meu pai que está vindo, eu estou doente, o meu trabalho, eu tenho uma reunião, eu não posso. A pessoa conversa sobre qualquer assunto, e quando você vai falar para ela do Criador, de Deus, do pastor, como que há uma indisposição, um desejo de não conversar, que aquele assunto acabe logo, porque a ovelha é perdida, mas o pastor não desiste, ele manda um, ele manda outro, ele põe programa no rádio, na televisão, na internet, no Instagram, ele está o tempo todo procurando a ovelha perdida, porque nós precisamos de um pastor que não desiste da gente, que não desiste de nós, que apesar do coração duro, impenitente, esse pastor não vira as costas assim. Ele sabia que Adão teria dado o coração dele para a serpente, que fez amizade com a serpente, mas o Deus pastor, ele foi lá no jardim na viração do dia. Conversando com a minha esposa ontem, ela estava perguntando algumas coisas sobre isso, algumas coisas que às vezes não encaixam, e eu disse: meu bem, não foi só Adão que saiu do jardim após pecar. Deus saiu com Adão depois. Deus veio junto com Adão para fora do jardim. É por isso que ele está conversando com Abel. É por isso que ele está conversando com Caim, é por isso que ele está conversando com Abraão, ele está conversando com as pessoas fora do jardim. Deus não desistiu das ovelhas, as ovelhas desistiram dele, virou as costas para ele, mas nós precisamos de um pastor que nos procura. Jesus resgata as ovelhas em lugares inesperados. Esse pastor Jesus, a semelhança de Adão e tantas pessoas, Davi. Eu quero dar alguns exemplos de situações que esse pastor não desistiu das suas ovelhas.
a mulher samaritana. Uma mulher que, capítulo 4 de João, não precisa abrir o texto, os irmãos conhecem bem a história. Ele vai naquele poço intencionalmente. Ele vai naquele lugar intencionalmente procurar aquela mulher. Uma mulher com tentativas de felicidade. Uma mulher que buscou a felicidade nos braços de homens. Uma mulher que não teve sucesso na sua relação emocional, na sua relação sentimental. Uma mulher perdida, porque já teve tantos maridos e o que ela tem agora a gente não sabe o que é. A gente não sabe se é um caso, a gente não sabe se é um amante, a gente não sabe se é uma treta, a gente não sabe se é uma relação que ainda não foi oficializada, a gente não sabe. E essa mulher é uma mulher com a sua alma amassada. Essa mulher é uma mulher com a alma dilacerada. Essa mulher é uma mulher talvez frustrada, cansada. Cansou de ouvir das outras mulheres, provavelmente porque ela foi buscar água, todos nós sabemos, no horário inapropriado, no horário de perigo. Sozinha, porque não poderia andar com as outras mulheres. Mas esse pastor não desiste de gente assim. Esse pastor, lá vem esse pastor buscar essa ovelha com histórico de casamentos fracassados. Foi infeliz no primeiro, no segundo, no terceiro casamento. Foi infeliz. Mas esse pastor vai atrás dessa ovelha. E Jesus a espera. E depois da conversa, ela larga o cântaro para anunciar a Cristo a toda aquela cidade, porque Jesus não desiste de nenhuma ovelha. Aquela mulher pecadora de João 8, aquela mulher pecadora, adúltera, pega em flagrante. Irmãos, muito difícil para aquela época pegar uma pessoa em flagrante adultério. Talvez ela já tivesse aquele caso. Talvez ela tivesse já um flerte com esse homem. Ela é adúltera. Não é uma prostituta, é uma adúltera. Prostituta é alguém que não é casada. E vende o seu corpo para o sexo, para adquirir dinheiro. Mas essa mulher não está fazendo isso simplesmente por causa do dinheiro. Ela está fazendo isso por outros motivos. A gente não sabe se ela era ela tinha um casamento ruim, se o marido era ruim ou era bom. A gente não sabe, o texto não fala. Só fala que essa mulher era uma mulher adúltera. Só fala que essa mulher é uma mulher que teve um dia que começou a flertar com outro homem, provavelmente um outro homem casado. E essa mulher e esse homem começam a se autodestruir, destruir a sua família, destruir a família do outro. Essa mulher não é alguém assim bonitinha na foto. Ela não é uma coitadinha, provavelmente. É alguém que está destruindo a família do outro, e esse outro destruindo a família dela num complô de autodestruição familiar. E por certo, algumas pessoas desconfiou. Porque qual é o álibi que essa mulher vai utilizar para dizer que essa noite ela não vai dormir em casa? Você que é casado e casada, como que você poderia dizer, hoje eu não vou dormir na minha casa? Qual a explicação que você vai dar, que hoje você não vai dormir na sua casa? Nessa época, mulher, trabalhar à noite, impensado. Naquela época as pessoas tinham muitos filhos, a gente não sabe se essa mulher tinha muitos filhos, mas provavelmente tinha filhos. Com quem vai deixar essas crianças? Com o marido? Naquela época patriarcal? Essa mulher precisava de um álibi para sair de casa, e ela e ele construíram um álibi para sair de casa naquele dia fatídico. E naquele dia, todo o esquema da vida dela, que ela projetou e eles projetaram para ter uma noite de romance,
Talvez algumas pessoas ali da relação deles, da vizinhança deles, já tinham percebido uma relação ali diferente com aquela mulher e aquele homem. Talvez começou a segui-la. O certo é que aquela mulher foi pega no ato flagrante. Eles conseguiram achar o momento daquela mulher. E agora a vida daquela mulher está completamente perdida, no sentido de que não há mais chance, talvez de voltar para o seu casamento, talvez de voltar para os seus filhos, de ser recebida pelos seus pais, pela sociedade. Não há lugar mais para aquela mulher, não tem lugar de trabalho para aquela mulher. Ela está perdida, ela sequer vai viver mais um dia. Ela não vai almoçar, ela não vai mais tomar café da manhã, ela não vai se aprontar para alguma festa familiar, ela não vai mais no aniversário de ninguém. Naquele dia, a cidade vai apedrejá-la. Vai apedrejá-la. E ela é pega, e ela é trazida. O texto anterior diz que Jesus não foi com os discípulos para um lugar, ele permaneceu naquele lugar. Parece que ele sabia que uma ovelha perdida que lhe pertencia precisaria dele. Uma ovelha naquela cidade ia precisar dele. E aquele pastor ficou ali esperando o momento certo de salvar a sua ovelha. Aquela mulher é levada, seminua, naquela época, imagine, irmãos. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas andam seminuas e não se envergonham. Mas naquela época, aquela mulher talvez com poucas roupas, jogada, empurrada, achincalhada, abusada, humilhada pelo pecado que ela fez. Chutada, empurrada. Será que seus pais estavam ali? Será que seus filhos estavam ali? Será que seus avós, os seus tios, algum parente, o sogro, talvez o cunhado, será que eles estavam ali assistindo? E ela cabisbaixo, sem ter coragem de olhar para cima, do lado, de não encarar ninguém, porque sobre ela havia uma culpa e ela sabia que ela era digna de ser apedrejada. Ela sabia disso. E aquela mulher é levada para fora da cidade. Para apedrejar alguém tinha que ser pelo menos 50 metros, se eu não estiver enganado. A um espaço da cidade. Ela foi jogada, levada para fora da cidade. Vários homens, aquela mulher seminua, envergonhada, humilhada, fracassada, perdida. Mas entre aquela multidão de homens, somente homens, havia um pastor. Havia um pastor que se despiu da sua glória, se tornou um homem, a esperou, orou a madrugada toda e esperou aquele momento. Ele está riscando no chão algumas palavras. E é perguntado: a lei de Moisés manda que apedrejasse tais pessoas. E aquele pastor, de certa maneira, interfere naquela relação. Aquele pastor encontra aquela ovelha na esquina da sua vida, aonde ela não teria mais nenhuma chance. Até que fique só os dois. E ele acolhe aquela ovelha. E ele diz: Apolô. Uma palavra no grego que diz assim: você agora está livre. Apolô. Vá e não peques mais. Ele não falou para ela sobre o pecado dela na multidão. Ele falou para ela: porque o nosso pastor veio buscar e salvar a ovelha perdida. Nos lugares mais esquisitos. Se fosse para dar um microfone aqui para falar de onde Jesus te tirou, talvez você não teria coragem de dizer de onde foi que Jesus te tirou. Onde foi que esse pastor encontrou você? Talvez na sua mentira, talvez na sua arrogância, talvez na sua prostituição, talvez no meio de heresias terríveis que abraçou a sua alma e você abraçou.
Talvez no meio de casas barulhentas, casas cheias de ira, de brigas. De onde foi que o pastor tirou? Jesus foi no lugar mais improvável para buscar as suas ovelhas. Ele foi naquele poço. Ele foi naquele lugar de apedrejamento e de julgamento. E ele encontrou essa mulher, esse lugar, porque Jesus resgata as suas ovelhas em lugares inesperados. Lá vem o pastor buscar aquela ovelha na última esquina da sua vida. A viúva de Naim, Lucas 7. Aquela mulher está indo para um velório completamente sem esperança alguma. Aquele velório, ela já conhecia aquele lugar. Ela já conhecia aquelas lágrimas. Ela já conhecia aquela dor. Ela já conhecia porque ela já foi aquele cemitério, já recebeu, acolheu as suas lágrimas quentes. Lágrimas de desespero. Porque ela sabia que após o marido ter morrido, a vida dela seria muito mais difícil. A gente não sabe quando foi que aquele homem morreu. Se ele morreu com seu filho ainda jovem. A gente não sabe. Perder marido, dependendo do marido, né? Como diz o Renato, é até bênção. Mas veja bem, amados. Perder um filho. Você enterrar seu filho. E ali, naquela, como que chama? Quando está indo para o cemitério? Naquele cortejo, ainda tem gente, olha, foi uma pessoa boa. Olha, Deus te abençoe, Deus te conforte, mas daqui a pouquinho a vida volta para o normal e aquela mulher vai ficar sozinha. Aquela mulher vai ficar sozinha. Ela não terá ninguém por ela. Mas lá vem o pastor. Lá vem o pastor. E quando esse pastor vem na direção da sua ovelha, coisas maravilhosas podem acontecer. Aquele pastor levanta aquele menino e devolve a vida de volta para aquela mulher. Porque o pastor, ele vem em lugares inesperados, aonde a gente pensa que não tem mais saída. Aquela mulher que tinha tantos filhos achava que a vida dela, a sina da vida dela era aquela. Aquela outra que ia ser apedrejada acreditava que ia morrer mesmo. Essa mulher também acreditava que não tinha mais jeito, até que o pastor vem. Nós precisamos de um pastor assim, que nos encontre nos lugares mais inusitados, que nos encontre no nosso lugar escuro, que nos encontre na nossa depressão, que nos encontre na nossa ansiedade, que nos encontre no nosso lugar de afastamento, que nos encontre no nosso pecado, que nos encontre nas nossas fraquezas, que não se envergonhe de nós. Um pastor que entra no nosso quarto escuro, na nossa alma escura, no nosso lugar de desencontro. Esse bom pastor procura as suas ovelhas aonde ninguém mais quer ir buscar. Ele ama aqueles que ninguém mais quer amar. Ele ajuda aqueles a quem ninguém mais quer ajudar. Ele se coloca à disposição para aqueles que ninguém mais acredita. É desse pastor que a nossa alma precisa. Esse pastor que não tem medo de trazer a sua ovelha para junto de si. Essa ovelha que o abandonou, essa ovelha que está em estado crítico. Esse pastor encontra com um homem que a gente chama de gadareno. Capítulo 5 de Marcos. Esse homem a gente nem sabe o que ele é. Tão perdido. Tão perdido. Fedido. Mal vestido. Violento. Bruto.
não tem mais jeito. Ele mora no cemitério. Ele mora com os mortos, no lugar pior da vida. Talvez ele desceu na sua dignidade mais baixa que é possível. Ele perdeu tudo, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua personalidade, ele era alguém guiado por espíritos malignos, ele estava infestado de diabo, de demônios. Você já viu um pedaço de carne cheio de varejeira? Que você abre e só tem varizes, só tem bicho. Esse homem era um homem assim, todo cheio de bicho, comido, engolido por demônios. E não tinha mais jeito, não tinha o que fazer com aquele homem, mas ali veio o pastor. Ali vem o pastor. E com uma só palavra ele diz: sai dele, Satanás. E daqui a pouco aquele homem está bem vestido. Aquele homem está sóbrio. Está limpo, está consciente e está rendido ao pastor. Deixa eu te seguir. E o pastor diz: não, vai para os seus. Vai para os seus, ele devolve aquele filho. Ele devolve aquele filho para aquela cidade, ele vai, e aquele homem sai falando em todos os lugares, em Decápolis, em 10 cidades, naquela região, o que Deus fez na vida dele, porque o pastor não desistiu dele. Alguém que todos desistiriam, mas o pastor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é profissional em salvar gente em estado último. Ele vai e salva uma mulher que estava destinada a ir para o cemitério, que ia ser apedrejada. Ele salva um rapaz da viúva de Naim que estava já no cemitério. Ele salva um homem que morava no cemitério. E ele salva alguém que está enterrado no cemitério. Lázaro, vem para fora. As coisas ficam como está, na sua perdição e na sua escuridão, até que o pastor chegue. E esse pastor é um pastor que conhece a perdição das suas ovelhas. E ele busca as suas ovelhas. Esse pastor também cuida dos seus discípulos. Ele chama seus discípulos do barco e diz: a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. E durante 3 anos aqueles 12 homens viram coisas que nenhum ser humano jamais viu e verá acontecendo. A Bíblia diz que são os anjos de Deus subindo e descendo sobre Jesus. Expulsando os demônios, curando os enfermos, libertando os oprimidos, ressuscitando os mortos. Durante 3 anos aqueles homens viram que valiam a pena largar tudo, sua vida antiga de pescadores de peixe, para se tornar pescadores de homens. Eles viram a glória de Deus em Jesus, no bom pastor. Mas agora o bom pastor morre. Aqueles homens de alguma maneira se conhecem a frustração. E Pedro diz: eu vou voltar a pescar. E Jesus volta novamente para buscar as suas ovelhas, que já tinha experimentado frustração, cansaço. Outra vez Jesus libertou eles no barco, porque pensava que o barco ia a pique. Por causa dos vendavais, ele disse: cala-te, ó mar. E Jesus salvou os seus discípulos, porque esse pastor presente na vida do seu rebanho faz com que o seu rebanho sempre viva em águas tranquilas e refrigério na alma. A salvação entra na nossa casa quando o que Jesus quer, para terminar. A salvação, de fato, a gente vê nesse texto, que a salvação do pastor só acontece na minha vida quando aquilo que Jesus quer parte de mim.
já não é mais porque eu tenho que fazer, mas sim porque eu quero fazer. Zaqueu, a história de Zaqueu mostra que o Deus pastor não tem jurisdição para salvar. Ele entra na casa do pecador. Ele entra no prostíbulo. Ele entra no lugar de perdição. Ele salva o bandido lá na cruz, no seu último suspiro, no mais baixo degrau da dignidade humana. Ele salva na igreja. Ele salva na boate. Ele salva na prostituição. Ele salva na macumba. Ele salva na rua. Aonde estiver uma ovelha perdida, Jesus, ele vai lá. E ele encontra também essa casa de Zaqueu, aonde nenhum rabino, nenhum mestre religioso iria. Mas Jesus foi lá e amou esse homem. E Jesus chama esse homem. E esse homem decide, por iniciativa própria, sem Jesus pedir, decide dar metade de seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais o que defraudou. A salvação acontece na minha vida quando eu começo a tomar a atitude do meu próprio coração salvo, redimido, e eu começo a dizer, já não é mais porque ele me disse, mas é porque eu quero que seja assim. O segredo da vida cristã é substituir o eu não posso pelo que eu não quero. Bebe mais um pouco. Você diria, não, eu não posso beber. Eu não posso fazer assim, porque senão vou me dar mal na igreja. Se o pastor souber, se a minha esposa souber, se o meu marido descobrir, se o meu amigo descobrir. Eu não vou fazer isso porque me traz consequências gravíssimas. Mas agora já não é mais pelo que eu não posso, é porque eu não quero. Eu não quero mais, porque agora minha alma encontrou o bom pastor. O Salmo 23 diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se tem alguma coisa que a ovelha não faz quando tem pasto, é descansar. Ela quer comer o tempo todo. Comer, comer, comer. Ela não para de comer. Ela quer mais e mais e mais e mais e mais. Mas quando nós encontramos com o bom pastor, a nossa alma é saciada. A gente não para de ser um bicho come. O segredo agora da vida cristã é substituir o eu não posso pelo que eu não quero. Quando você não quer mais fazer algo que desagrada a Deus, é porque você se tornou uma nova criatura. Uma nova criatura não quer mais viver em rebelião com o seu pastor. Porque agora a ovelha escuta a sua voz. O pastor chama pelo nome. E ela diz, eis-me aqui, Senhor. Quero terminar dizendo para você, querido. A salvação não é uma obra de Deus. A salvação é uma obra de Deus que busca e salva e transforma. Busca, salva e transforma. Jesus é o Deus pastor. É o único que pode preencher a necessidade da nossa alma. E onde você estiver, lá estará o bom pastor. E serve para nós, para mim, para o Renato e para quem deseja ser pastor. Se quer ser pastor, não pode ser diferente desse pastor. Se quer ser mãe, se quer ser pai, se quer ajudar, não pode ser diferente. Sabe por quê? Jesus não é um pastor personal. Um personal pastor. Jesus não é um personal, um pastor de uma ovelha. Toda ovelha que ele salva, ele leva para o seu redil. Para que você possa estar sendo cuidada pelo pastor que cuida das ovelhas todas. Precisa estar junto com os irmãos. Que nessa manhã, essa palavra possa ter te abençoado. Para que você possa descansar nos braços do bom pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor, porque eu dou minha vida pelas ovelhas. Eu dou a vida pelas ovelhas. Nenhuma se perderá. Eu não perco ovelha, porque se ela fugir eu vou atrás dela.
Só se ela não quiser. Mas Jesus não desiste das ovelhas dele. Amém?